E aí, galera, tranquilo, numa boa? Hoje nós vamos falar sobre a insustentável leveza do ser do meu amigo Milan Kundera. Fiquei assim maravilhado, não tinha lido antes, né? Já tinha ouvido falar infinitas vezes, mas não tinha tido ainda a oportunidade de ler essa obra. Gostei muito. Bom, chega a ser redundante, porque todas as vezes que eu trago um livro, eu digo que ele é bacana, que ele é maravilhoso. Óbvio, senão eu não traria. Né? Mas, enfim, ele é preenchido, ele tem um viés filosófico. E como a minha área é filosofia, é evidente que eu fiquei fascinado por ele. Né? O Kundera foi magnífico em propor situações e não respondê-las. Então eu vou tentar falar fluente, assim, né, sem muita lógica temporal, né? Vamos imaginar o seguinte, o livro, ele trata do leve e do pesado. Eu acho que isso que é a preocupação do livro, né? E ele nos traz, o Kundera, a ideia de que o leve é aquilo que me lembra desapego, o não engajamento. A leve é aquele, ó meu gato ali, ó. Leve é a ideia do sujeito livre, o mais livre que for possível. E por isso insustentável, vamos entender. Do outro lado, vamos imaginar sim, entre o espectro da vida nós temos o livre, o leve, e nós temos o pesado. O pesado é a responsabilidade, é o engajamento, é a preocupação, é a realidade. Então, os personagens e nós, né, oscilamos, né, nesses dois extremos. Vamos pensar o meu amigo Thomas. Ele é um sujeito que quer ser, quer viver na esfera do leve. E já no início do livro, ele é um médico, né? Ele já nos coloca, o autor nos coloca, né? Que o Thomas, ele abandonou a mulher e abandonou o filho, ou seja, a esposa e o filho. A família ficou furiosa, mas ele manteve o afastamento do filho e da esposa. O filho lá no final tem um contato com ele de novo, mas ele, buscando o leve, a liberdade, ele afastou-se tanto da sua própria família, do pai, da mãe, quanto da esposa e do filho, para viver a liberdade. E ele tem encontros amorosos com diversas mulheres. Eu tenho dificuldade de chamá-las de amantes, porque amante sempre tem um vínculo, né? Tem uma certa frequência, tem um certo apreço, né? Pela pessoa que tu vai levar para a cama, né? O Thomas não, ele é indiferente. Ele quer ter um contato sexual, mas elas não podem sequer passar a noite com ele. Total o desapego. Eu não diria desapreço, é uma amoralidade. Ele não tem opinião, ele não tem vínculo sobre aquelas pessoas. Então ele fica circulando no espaço feminino. Né? Quem quiser ver sobre um aspecto menos filosófico vai também ter a compreensão de que ele é um libertino, mas ele é mais do que isso, né? Pois bem, essa é a vida dele, um cirurgião, né? Conhecido, um bom cirurgião. Certa feita, eu não vou contar toda a história, evidentemente, ele vai a um lugar beber e uma garçonete, né, lhe serve a bebida e ele tinha um livro. Essa garçonete achou muito diferente ter uma pessoa que lê livros justo naquele lugar. Ela cheia de sofrimentos e problemas familiares. O que acontece? Ele vai embora e ela vai até a cidade dele, se apresenta no apartamento dele com uma mala pesada. Olha a ideia, uma mala pesada, né? Ela bate na porta, ele abre e fica surpreso. Ela entra com a sua mala pesada e eles fazem amor, eles transam ali. Mas, curiosamente, ela está adoentada e ela não consegue ir embora. Ele sequer consegue mandar embora, porque ele é médico e ela está doente. E a sensação que ele tem, olha, veja o peso,
de responsabilidade com ela, ele tem uma sensação interessante, ele se sente responsável por ela, assim como alguém ao receber uma caixinha com um bebê dentro e ele tem que cuidar, né? Ele fala várias vezes que ela é como um bebê, né, abandonado e que ele tem que cuidar dela. E aí começa um vínculo, percebe? Do leve, de uma vida leve, que ele quer que seja leve, começa a densar, começa a haver um engajamento, porque ele se compromete com essa moça, a Teresa, pesada, a vida inteira, na obra inteira, né? Ela é o peso na vida dele, no sentido de responsabilidade, não é esse peso ruim, é em sentido de responsabilidade. Ela, por sua vez, né, é fiel a ele e exige dele também fidelidade, coisa que ele não lhe dá, mas ela não se separa. Então veja que a vida leve dele é um peso para ela. Ela é um peso para ele é um peso para ela, porque ela tem que perdoá-lo, mas mantém os ciúmes, é uma relação bastante tensa e ele não vai abandonar as suas aventuras, as amizades eróticas, como ele diz. Dentre essas amizades eróticas, né, não sei se pode chamar de amante, né, mas ele tem uma amante, vamos lá, né, que é a Sabina. A Sabina é uma artista. Essa artista também é adepta dessa vida livre, eu vou chamar de uma vida amoral, ou seja, nem certo, nem errado, é a vida que se leva. E, portanto, ela também tem amantes. E com ela, Thomas se sente bem. Ela se sente bem com o Thomas. Por quê? Porque ali não há um vínculo maior, que não seja ali a alegria, a satisfação. Ela fica nua, ela tem situações eróticas interessantes, e ele gosta, e ele se diverte, e ela gosta e se diverte com ele. Então, ela mora sozinha, ela é uma artista e, portanto, ela mora no espaço da liberdade, ao menos quer ser livre. E aqui é interessante, ela fala muito do kitsch, que vamos dizer assim, porque ela é uma artista, né? É uma arte degenerada, ela se refere a uma arte fantasiosa que não se refere à realidade, não se refere às coisas, a arte como uma imitação. Então ela fala do mundo comunista da época, né, e que lá é exigido dos artistas pintarem pessoas sorridentes, bonitas, trabalhadoras, mulheres com seus filhos, e ela diz, isso é uma mera imitação da vida, das coisas, e a arte não é isso. Então, ao mesmo tempo que ela quer ser livre, né, ela tem um engajamento, no caso, em relação a expressão artística dos artistas. Então ela diz, olha, eu não sou contra o comunismo, o socialismo, não, eu sou contra a repetição medíocre da vida, destruindo a arte, ou a repetição medíocre da vida na arte, né? Então, percebam que ele, ao ser livre, ele se engaja na Teresa. Ela, querendo ser livre, acaba se engajando na arte, mas não só isso. Para Thomas, o peso é a Teresa, mas também a artista, a Sabina, também tem uma relação amorosa similar à da Teresa. Ela também vai se envolvendo com um professor. E este professor se envolve tanto com ela que se separa da esposa e quer viver com ela. Então ela foge, ela vai embora, ela sai do país para não se engajar. Percebe? Ela quer o leve. Thomas também. Em nenhum momento o autor ele diz assim, escolha o leve ou escolha o pesado. O que ele está nos dizendo, provavelmente, né, é que a vida é feita destes dois elementos e que temos que fazer escolhas. O que me lembra Jean-Paul Sartre, quando ele diz que nós somos livres. O peso está nas escolhas. Por quê? Porque somos responsáveis pelas escolhas. O amanhã não existe. Logo, o que eu serei amanhã depende de hoje. Quando chegar o amanhã, eu não vou pôr as culpas em ninguém, porque amanhã eu terei feito as escolhas que eu fiz agora. O sucesso desse vídeo, ou não, amanhã a responsabilidade é minha que eu fiz agora. Talvez o Kundera esteja
trabalhando a ideia de liberdade e de escolhas, né? Lá no iníciozinho, ele dá uma passadinha por Nietzsche, ele vai falar do eterno retorno, né? A ideia de que tudo se repete, nós somos simplesmente repetições, né? Vamos imaginar assim, quando houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra foi a repetição da Primeira. A Terceira Guerra é a repetição da Segunda, será a repetição da Primeira, porque tudo é ciclo. Vamos imaginar a pessoa que ela é ciumenta, perde a primeira namorada pelos ciúmes, ele arranja outra namorada e perde pelos ciúmes de novo, e arranja uma terceira e perde pelos ciúmes de novo, então a vida seria um eterno retorno. A economia feita de ciclos. E ao mesmo tempo que ele diz isso, portanto, né, uma repetição, temos o Sartre dizendo, não é assim, tudo é escolha. Então, por todo o momento do livro, aparecem reflexões, escolhas, consequências, e o que fica, ele está aí na capa do livro, é a insustentável leveza. Mas eu diria que não só a leveza é insustentável, a moralidade, o desapego, o descompromisso é insustentável, temos a vida. Mas também eu diria que também é insustentável um peso, sempre um peso, porque o peso é pesado demais, né? A responsabilidade o tempo todo, aquela exigência, aquele compromisso também é demais para uma existência. Então nós ficaríamos ali oscilando. Talvez Kundera esteja dizendo assim, nós somos escolhas por um ou por outro, ou escolhas entre um extremo e o outro. Portanto, esse livro eu indico sim a leitura. Ele é um livro que não ele é cheio de nuances, portanto ele é um livro complexo e é um livro pesado, no sentido que busca engajamento do leitor e provavelmente fará que o leitor leia mais de uma vez. Certo? Abraço e até a próxima.